Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 11 do livro da sabedoria. O capítulo 11, ele inicia a terceira parte do livro. Depois eu vou fazer o resumo para vocês, as três partes do livro, mas hoje a gente começa a terceira parte do livro, terceira e última parte, do capítulo 11 ao capítulo 22, que é o último capítulo. A gente vai fazer uma reflexão sobre o Êxodo. Você acompanhou comigo que no capítulo anterior havia um resumo histórico desde a criação, né, com Adão, até Moisés. Muito bem. Agora, a partir do capítulo 11, precisamente a partir do versículo 3 do capítulo 11, nós começamos uma meditação sobre o Êxodo. O Êxodo é o grande momento na vida do povo de Deus e assim a gente tem esses capítulos agora, desde o capítulo 11 até o capítulo 22, praticamente 10 capítulos, né? Nós temos aí uma meditação sobre o Êxodo. Antes de eu começar a falar e explicar para vocês, eu queria trazer um agradecimento aqui. Eu sempre faço questão de agradecer as pessoas que voluntariamente ajudam o canal. Muito obrigado. Porque isso acontece, de repente eu nem venho aqui agradecer, quero agradecer. Tem muitas pessoas que querem ajudar o canal e acabam fazendo doações. Eu agradeço, muito obrigado. Eu quero lembrar que esse trabalho que eu faço é totalmente gratuito, é para você ler a Bíblia, para você estudar a Bíblia, para você aprofundar a Bíblia. Mas tem pessoas que sempre me escrevem e dizem: Padre, eu quero ajudar porque eu me sinto, eu sinto que eu preciso ajudar esse momento. Então, se você quiser ajudar, primeiro eu quero agradecer, obrigado. Embora não seja necessário, muito obrigado você que ajuda, porque realmente é uma ajuda importante. Quem quiser ajudar, né, tem aqui no próprio YouTube eles oferecem uma maneira que você pode correr aqui nesses iconezinhos aqui embaixo e tem onde está escrito Valeu. Ali você clica no Valeu e no Valeu você coloca a quantia que você quiser ajudar. Tem pessoas que preferem fazer a doação através do Pix, tá bom? Né? Então tem o Pix aparecendo aqui, se você quiser usar o Pix para fazer essa doação, né? Muito obrigado. E agradeço mesmo. O que é importante, eu quero agradecer muitas e muitas pessoas que têm feito isso, porque realmente tem ajudado o canal. Volto a dizer, embora não seja necessário, muitas pessoas gostam de ajudar e eu agradeço imensamente. Muito obrigado, porque você, dessa forma, ajuda o canal a se manter, tá bom? Tá certo? Mas vamos lá, porque a gente tem muita coisa para falar hoje. E eu quero que você, neste momento, entenda e faça de novo comigo, qual é a estrutura do livro da sabedoria. Vamos relembrar? Então vamos lá. A estrutura do livro da sabedoria é essa. São três partes que o livro da sabedoria se divide. Na primeira parte, nós temos o destino humano, segundo Deus, que vai do capítulo 1 ao capítulo 5. Depois nós temos um elogio à sabedoria, mostrando a sabedoria como aquela que conduz tudo desde a criação. Vai do capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 3, tá bom? Muito bem. E a terceira parte, que nós vamos praticamente iniciar hoje, e a última parte também, ela vai do capítulo 11, versículo 4, até o capítulo 19, versículo 22, que é o último capítulo, o último versículo. É uma meditação sobre o Êxodo. Então nós temos aqui praticamente o capítulo 11, com 3 versículozinhos iniciais, ainda como um elogio à sabedoria, e o resto então, até o final do livro, é uma meditação sobre o Êxodo, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler o capítulo 11. Então, vamos lá. Pela mão de um santo profeta, aplanou suas dificuldades. Eles atravessaram um deserto inabitado e levantaram suas tendas em lugares ermos, resistiram aos que os atacavam
e repeliram seus inimigos. Até o versículo 3, nós temos aqui tudo aquilo que a sabedoria conduziu, principalmente Moisés, para fazer. Pronto. A partir de agora, nós temos uma grande e bela meditação sobre o Êxodo. Vamos lá, ainda no capítulo 11. Tiveram sede e clamaram a voz, do rochedo abrupto a água lhes foi dada, e da pedra seca estancaram sua sede. Porque os elementos que tinham servido para punir seus inimigos foram-lhe dados na sua necessidade como benefício, em lugar das ondas de um rio perene, turvadas por uma lama de sangue, pela punição do decreto que consagrava crianças à morte. Vós lhes destes, de maneira inesperada, água em abundância, mostrando-lhes pela sede que então sofreram como punisse seus inimigos. Por isso, tratados com piedade na sua provação, reconheceram quanto deviam ter sofrido os ímpios, julgados com ira. A estes provastes como um pai que corrige, mas a outros provastes como um rei severo que condena. Tanto estando longe como perto, a dor os consumiu da mesma forma, porque tiveram um segundo para se entristecer e gemer a lembrança dos males passados, compreendendo com efeito que o que era para eles castigo, era para outros ocasião de benefícios, sentiram a mão do Senhor, e aquele que outrora exposto e abandonado, tinham repelido com zombaria, admiraram-se no finalmente, porque sofreram uma sede diferente da sede do justo. Por outro lado, para punir dos loucos pensamentos de sua perversidade, que os faziam extraviar-se na adoração de répteis irracionais e de vis animais, enviastes contra eles uma multidão de animais estúpidos, a fim de que compreendessem que por onde cada um peca, será punido. Não era difícil a vossa mão todo-poderosa, que formou o mundo da matéria informe, mandar contra eles bando de ursos e de leões ferozes, ou animais desconhecidos e de uma nova espécie, cheio de furor, exalando um hálito inflamado, espalhando um fumo infeto, ou lançando seus olhos faíscas terríveis, capazes não só de os exterminar com seus golpes, mas ainda de os matar de terror só pelo seu aspecto. E mesmo sem isso, eles poderiam perecer por um sopro, e perseguidos pelas justiças e arrebatados pelo vento de vosso poder, mas dispusesses tudo com medida, quantidade e peso, porque sempre vos é possível mostrar vosso poder imenso, e quem poderá resistir à força de vosso braço? Diante de vós, o mundo inteiro é como um nada que faz pender a balança, ou como uma gota de orvalho que desce de madrugada sobre a terra. Tendes compaixão de todos, porque vós podeis tudo, e para que arrependam, fechais os olhos aos pecados dos homens, porque amais tudo que existe, e não odiais nada do que fizestes, porquanto, se o odiasseis, não o teríeis feito de modo algum. Como poderia subsistir qualquer coisa se não o tivesses querido, e conservar a existência se por vós não tivesse sido chamada? Mas poupais todos os seres, porque todos são vossos, ó Senhor, que amais a vida. Começamos uma reflexão profunda sobre o Êxodo, e a gente tem dois momentos importantes aqui desse capítulo 11. Primeiro, quando fala da sede que o povo sentiu no deserto e faz uma relação com a água que foi tingida de sangue lá no Egito. Muito bem, a reflexão faz um paralelo muito interessante. O povo está no deserto e sente sede, sente dor, sente aquele sofrimento de não ter a água. Logo, o livro da sabedoria faz uma reflexão. Ora, vocês sentiram sede no deserto, mas Deus tirou da rocha, abrupta,
a água que serviu a vocês e não matou de sede. O contrário foi lá no Egito, que lá no Egito Deus tingiu de sangue a água do rio do Nilo e o povo não pôde beber daquela água. Aquele povo morreu de sede verdadeiramente. Vocês foram salvos da sede porque Deus trouxe a água para vocês. E é interessante que a reflexão que eles fazem, que o autor da sabedoria faz, é justamente dizendo assim, por que Deus faz sofrer um e outro? Ora, aos egípcios, Deus condenou como um rei que condena, mas vocês, Deus, dando sede para vocês no deserto, Deus não quis que vocês fossem condenados à sede. Deus quis educá-los como um pai educa o filho. Olha que interessante a reflexão. Lá no Egito foi um castigo, uma praga, para eles aprenderem. Mas vocês aqui no deserto não. Por que vocês sofreram no deserto? Porque Deus, como um pai, fez vocês aprenderem, às vezes através das provações, o que era melhor. Interessante. O capítulo continua e vem falar sobre aquela praga, a praga das rãs. Lembra que rãs pululam, né, toda o Egito? Por quê? Aí aqui, na reflexão do livro da sabedoria, ele diz, porque os egípcios adoravam animais, adoravam répteis, adoravam animais, né? E realmente, na religião dos egípcios, havia adoração de crocodilo, da águia, do chacal, do touro, de tudo isso, né? Havia. Então, a reflexão da sabedoria é assim como eles adoravam animais e não adoravam Deus verdadeiro, Deus fez com que animais, répteis, ou seja, rãs, viesse como praga sobre eles. E aí a reflexão continua falando assim, Deus poderia ter mandado animais horríveis, nem bestas, feras, que nem existiam, né, com hálito infeto, poderia ter mandado animais terríveis sobre eles, mas não. Deus quis mostrar para eles que com o mesmo pecado com que eles afrontavam a Deus, eles foram também castigados. É interessante isso, né? A fim de que compreendessem que por onde cada um peca, será punido. Ou seja, eles pecaram diante de Deus adorando animais, répteis. Ora, Deus então os castiga mandando animais. Essa é a reflexão de sabedoria, do livro da sabedoria, né? Muito interessante, porque agora tudo o que aconteceu no episódio do Êxodo terá uma interpretação teológica, né, neste livro. Vamos lá, eu quero fazer agora com você, lembrando aqui alguns versículos para a gente compreender. Vamos lá. Versículo 1. Pela mão de um santo profeta aplanou suas dificuldades e eles atravessaram o deserto inabitado. Quem é o santo profeta? Moisés. Aqui nós temos uma alusão clara a Moisés. Logo no versículo 4, nós temos uma alusão ao episódio da sede no deserto. Tiveram sede e clamaram a voz. Do rochedo abrupto, água lhes foi dada, e da pedra seca estancaram sua sede. Aí logo depois vem uma reflexão, fazendo um paralelo entre a seca do deserto e a água que lhes foram dada e o rio tingido de sangue lá. Vamos lá. No versículo 7, veja aqui. Pela punição do decreto que consagrava crianças à morte, vós lhes deste de maneira inesperada água em abundância. Aqui em cima, no 6. Em lugar das ondas de um rio perene, turvadas por uma lama de sangue, pela punição do decreto que consagrava crianças à morte. Ou seja, ao mesmo tempo que mostra que Deus dá água para eles no deserto, Deus tinge de sangue o rio, tá bom? Vamos lá, no versículo 10, aqui ó, 10. Aí mostrando assim, por que Deus, o que aconteceu no deserto, de passar sede, de passar fome, não foi castigo de Deus, foi uma advertência de um pai, né? Versículo 10. A estes, ao povo de Deus, provastes como um pai que corrige,
mas a outros, aos egípcios, né, provasse como um rei severo que condena. Então, as pragas que aconteceram no Egito, um rei severo que condena. O sofrimento que aconteceu no deserto é o pai que corrige. Tá bom? Vamos lá. Versículo 14. Lê comigo aqui, ó. E aquele que outrora exposto e abandonado, tinham repelido como zombaria, admiraram-no finalmente, porque sofreram uma sede diferente da sede de outro. Quem é que foi exposto, abandonado? Moisés. Aquele que foi antigamente exposto pelo faraó, abandonado, agora eles estão admirando. Agora há uma admiração por ele. Versículo 15. Ah, tá. Isso é aquilo que eu tinha falado. Por que foi punido com aquela praga, gafanhoto, rã, aquela coisa toda? Por outro lado, para os punir dos loucos pensamentos de sua perversidade que os fazia extraviar-se na adoração de répteis irracionais e de vis animais. Ou seja, os egípcios adoravam répteis, adoravam animais. O que aconteceu? Enviastes contra eles uma multidão de animais estúpidos. Ou seja, a praga foi então animais estúpidos. Para eles entenderem, vocês estão adorando o animal? Olha, o único que deve ser adorado é o próprio Deus, né? Muito bem, o versículo 24 termina com uma coisa muito bonita, gente, muito bonita. Porque é o seguinte, a reflexão aqui traz uma coisa assim. Tudo que Deus criou porque Ele ama. Porque se Ele não amasse, Ele não teria criado. É uma reflexão bastante lógica. Ou seja, essa coisa é uma coisa maldita. Não, se Deus criou, é porque Ele ama. Porque se Ele não amasse, Ele não teria criado. Isso é importante a gente lembrar. Olha aqui, ó, versículo 24. Porque amais tudo que existe, e não odiais nada do que fizestes. Porquanto, se o odiasseis, não o terias feito de modo algum. Então é muito importante que a gente lembre uma coisa. O amor de Deus por todos os seres é algo inquestionável. A criação é uma obra do amor de Deus. Então nós não podemos, de repente pensar assim, isso é uma coisa maldita, isso é uma coisa que não devia... Não, tudo que Deus criou, Deus ama. A criação é fruto do amor de Deus, fruto do amor de Deus. Aliás, o profeta Baruque, depois a gente vai ler o Baruque, ele fala sobre isso. Então, todas as coisas que Deus criou são maravilhosas. E Deus ama tudo que Ele criou, porque se Ele não amasse, Ele não teria criado. Então, cuidado quando você amaldiçoa alguma coisa, uma criação de Deus, porque Deus ama aquilo que Ele criou. Mas ama, sobretudo, você, que é a obra-prima de toda a criação. Et crutim domini, fugit partes adversas, vite teleu detribuda, radix David. Aleluia.